Bora então agora falar sobre uma parada que cai muito na prova da UERJ, que são os métodos de análise textual. Nada mais que são do que método indutivo, dedutivo, silogístico e dialético. Se tem um assunto que é certo, confirmado na prova da UERJ, são esses métodos de raciocínio lógico, beleza? Antes de eu começar a falar com você sobre esses caras, eu preciso que você tenha muito nítido aí na sua cabeça uma coisa, um conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento, você não vai entender o que é um método dedutivo, indutivo, dialético e silogístico. Você tem que saber primeiro o que é uma generalização e depois você vai começar a entender melhor isso, o que eu vou te explicar agora. Então, deixa eu fazer aqui uma anotação bem bonitinha, com conceitos básicos de argumentação. Generalização. O que é uma generalização? É quando você faz uma afirmativa categórica, ou seja, você afirma uma coisa sem ter margem de erro, quando algo é sem margem de erro. Então, por exemplo, se eu disser assim, todos os alunos da UERJ fizeram vestibular. Você concorda comigo que é uma generalização? Sim, é uma generalização. Todos os alunos da UERJ fizeram vestibular. É uma generalização válida. Só que a generalização, ela pode ser inválida. Por exemplo, se eu disser, todos os alunos da UERJ têm 18 anos. É uma generalização inválida. Então, entenda primeiro o que é generalização para você começar a entender também os métodos de argumentação, beleza? Dedução, indução, silogismo e dialética. Outra coisa, tem que saber o que é uma particularização. Particularização é quando você restringe um grupo, restringe uma parte do todo, uma espécie de conjunto. Quando você fala assim, os alunos da UERJ que têm 18 anos acabaram de sair do ensino médio, ok? Os alunos da UERJ que têm 18 anos acabaram de sair do ensino médio. A UERJ gosta muito de trabalhar particularização. E aqui eu tenho nitidamente um todo, um conjunto maior de alunos, por exemplo, um conjunto de alunos UERJ, universitários, né? Você vai ser universitário aí, se Deus quiser, no próximo exame, vai entrar. Eu tenho um conjunto de alunos da UERJ e dentro desse conjunto tem alunos que têm 18 anos, tá menos, né? 17, tem alunos que têm 19, tem alunos que têm 20, tem alunos que têm 27, 30, 50 e por aí vai. Então eu tenho pequenos grupos dentro desse grupo maior, ou seja, conjuntos menores que fazem parte do conjunto maior, que é o UERJ. Então aqui o que eu falo? Os alunos da UERJ que têm 18 anos. Eu estou falando apenas dos que têm 18 anos. Então, eu estou particularizando. Estou separando uma parte do todo. Usando só isso aqui. Estou trabalhando esses caras aqui. A gente vai dizer, então, que existe uma particularização, uma restrição. Inclusive, aqui a gente vai dizer que essa aqui é uma frase restritiva, é chamada de oração adjetiva, restritiva. Por que é restritiva? Porque ela está restringindo uma parte do todo, tá? Entendeu isso? Então, se você sabe o que é uma generalização e agora sabe o que é uma particularização, você já está pronta para entrar na lógica dos métodos indutivo, dedutivo, dialético e silogístico. Show? Vamos começar pelo indutivo. Primeira coisa é, o que é um método de raciocínio? Eu tento organizar as minhas ideias usando algumas estratégias. Esses métodos nada mais são do que formas de organização das ideias para a defesa de um ponto de vista. Por exemplo, vamos supor que eu queira te convencer a vir morar no Rio de Janeiro. Eu vou pegar os meus argumentos. Eu não posso jogar meus argumentos no teu colo do nada. Eu preciso te convencer, eu preciso organizar as minhas ideias. E eu posso organizar as minhas ideias de formas pré-determinadas, formas já pré-montadas, que são os métodos de raciocínio lógico argumentativo. Existem algumas formas de organização que já são previstas. Uma delas é o método indutivo. Como que funciona o método indutivo? Eu parto de uma premissa particular. Para fim, nunca entendi esse negócio de premissa particular, ou para fim, nunca ouvi falar desse negócio. Calma, premissa nada mais é do que uma ideia, tá? A argumentação, ela é feita de ideias, certo? E a ideia, ela pode ser particular ou ela pode ser geral. Lembra que eu te falei? Eu posso ter a generalização e posso ter a particularização. O que é a particularização? A particularização é quando eu reduzo a uma parte do todo.
Então, se eu disser assim, ó, o Rio é o melhor lugar para quem ama praia, pode ter gente que não pensa assim, ou seja, essa opinião é uma opinião de todo mundo? Não, é uma opinião de uma parte da população. Então, você percebe que aqui eu tenho uma opinião que é particular, é uma opinião minha. O Rio é o melhor lugar para quem ama praia. É uma opinião que eu tenho. Você pode ter a tua opinião, você pode falar, não, cara, eu acredito que o Espírito Santo seja um lugar melhor. Eu acredito que não, acredito que Maldivas seja um lugar melhor para quem ama praia. Top! Ou seja, essa é uma premissa particular, porque é a minha opinião, é a minha ideia, é a ideia que eu tenho. Então, de todas as ideias do mundo, eu tenho essa premissa particular. E aí, dessa premissa particular, eu generalizo, eu abro para uma premissa maior, para uma ideia, né? A gente vai chamar de premissa porque é assim que a UERJ chama. Mas você já sabe que premissa é uma ideia, é um conceito, é uma afirmação. E aí eu abranjo. Todas as praias do Rio são razoavelmente agradáveis. Então você está percebendo aqui que essa ideia é maior. Ou seja, eu falo aqui sobre todas as praias. Eu faço uma afirmação mais genérica. Você está entendendo? Aqui eu estou generalizando um pouquinho. Estou generalizando. Então você entendeu, né? Eu parto de uma premissa mais específica, mais particular e generalizo um pouco. Quando eu faço esse processo, a gente está chamando de indução. Eu estou te induzindo a um comportamento. Eu estou te induzindo a uma conclusão. E pera, se o Rio é o melhor lugar para quem ama praia e todas as praias são razoavelmente agradáveis, então o Rio ele é o melhor lugar para quem ama praia. Que se você ama praia, tem que se mudar para a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, eu te induzi a pensar assim. Então é uma indução, método indutivo. Basicamente, se você souber que a indução parte de uma ideia particular para uma ideia mais geral, você está fazendo uma redação indutiva. A redação do Enem, por exemplo, a redação da UERJ, por exemplo, elas costumam ser indutivas. Você tem a sua opinião e você usa fatos para comprovar a sua opinião. A sua opinião é sua, então é particular, os fatos são de todos. Os fatos são genéricos, gerais. Então eu parto de uma ideia particular para ideias mais genéricas, então tem uma indução, redação indutiva. Ok? Segundo tipo de relato, que a gente vai fazer muitas questões sobre isso, tá? Segundo tipo é o método dedutivo. O método dedutivo é o oposto. Eu começo com uma premissa mais genérica, eu começo generalizando, e depois que eu generalizo um pouco, eu especifico. Eu generalizo, depois especifico. E aí eu digo, ó, todas as praias do Rio são razoavelmente agradáveis. E quem surfa ama praia. Você percebe que aqui eu restringi para o campo dos surfistas. E aqui eu estou particularizando, por exemplo, de todos os seres humanos, existe uma parcela menor, que é a parcela dos surfistas. Então eu estou particularizando. Se eu começo uma premissa geral e vou para uma premissa particular, eu tenho logo uma conclusão. A conclusão é a mesma, tu conseguiu perceber? A conclusão do indutivo e a conclusão do dedutivo é a mesma. O que muda são as premissas, a ordem das premissas do geral para o particular. Então, tá entendendo? A indução é do particular para o geral, a dedução é do geral para o particular e todas elas chegam a uma conclusão, beleza? Uma conclusão argumentativa. E aí agora a gente entra numa variação da dedução. É o seguinte, ó, que é o silogismo. Preste atenção porque isso aqui é bem tranquilo de entender, mas tu tem que ficar ligado. Se você ficar agora mexendo no telefone, você não vai perceber. O silogismo, ele é um tipo de dedução. Eu nunca vi a UERJ fazendo uma diferença, por exemplo. Eu nunca vi a UERJ colocando a alternativa A, B, C, D, sendo o gabarito silogismo e dentre as alternativas tendo dedução. Geralmente, ela não vai pedir essa diferença porque é uma diferença muito sutil, tá? Até já vi A, B, C, D sendo A, indutivo, B, dialético, C, silogístico e D, dedutivo. Só que o gabarito não era nem silogismo nem dedução, o gabarito era indução. Então, eu nunca vi a UERJ fazendo uma diferenciação entre silogismo e dedução, porque é muito parecido, muito difícil de você perceber isso num texto assim grande, pelo menos na prova
é meio complicado. Mas para tu entender, o silogismo, eu também tenho uma premissa geral. Todos os surfistas gostam de mar. Tu conseguiu perceber uma generalização? É uma generalização válida, pelo menos válida na lógica, né? Se o cara é surfista, ele tem que gostar do mar, porque é no mar que ele surfa. Então, por exemplo, se eu sou, sei lá, eu sou paleontólogo, eu tenho que gostar de antiguidade, de história. Eu sou professor, tenho que gostar de ensinar. Então não faz sentido eu ser professor que não gosta de ensinar. Ser um surfista que não gosta de água. Não faz sentido, ou seja, não tem lógica. Você foge à lógica. Na lógica, todo surfista gosta de mar, concorda? Então, mas eu conheço um primo que... Eu conheço um primo ótimo. Eu tenho um primo que ele é surfista, mas ele não suporta água. Ele é Como é que é o cara que tem fobia à água? Não sei, depois eu pesquiso e te falo. Beleza, mas na lógica, o surfista ele gosta do mar. Então é uma premissa geral. Então aqui eu tenho o mundo de surfistas. Show? Dentro do conjunto de surfistas, eu tenho uma pessoa, que é o Medina. Eu falo, Medina é surfista. O silogismo ele é diferente da dedução, porque dentro do silogismo, a premissa 2, ela tem que estar dentro da premissa 1. Tem que estar contida no conjunto da premissa 1. Por exemplo, aqui eu tenho todos os surfistas gostam de mar, surfistas amam mar. Dentro, aí beleza, essa aqui é a premissa 1, certo? Aí aqui eu tenho que o Medina é surfista. Só que existem outros surfistas além do Medina. Não tenho nome agora para te citar, eu só conheço Medina mesmo. Essa premissa do Medina é a premissa 2. Então, o silogismo é um tipo de dedução. Só que a premissa 2, ela está contida no conjunto da premissa 1, entendeu? Diferente da dedução, porque na dedução clássica, a premissa particular, ela não está contida na geral, elas são coisas separadas. Agora, no silogismo, não. No silogismo, a premissa 2, ela é um conjunto dentro da premissa 1. Aí você já consegue chegar a uma conclusão lógica. Pensa comigo, antes de você ver o próximo quadro. Se todos os surfistas amam o mar, e se o Medina é surfista, logo o Medina, o quê? Odeia o mar? Não. Se todos os surfistas amam o mar e o Medina é surfista, logo o Medina ama o mar. Se todos os professores amam ensinar e o profinho é professor, logo o profinho ama ensinar. Entendeu? Essa é a lógica do silogismo. Todos os surfistas gostam de mar, Medina é surfista, logo Medina gosta de mar. Bem tranquilo o silogismo, né? Show de bola. Aí entra uma lógica aqui que eu quero te apresentar. Na verdade, uma coisa ilógica, um silogismo inválido. Olha só como é que seria um silogismo quebrado. Não funciona isso aqui. Todos os surfistas gostam do Rio. Medina é surfista, logo Medina gosta do Rio. Eu quero convencer você que o Medina gosta do Rio de Janeiro. Então eu falo, todo surfista ama o Rio. Esquece, todo surfista ama o Rio. Rio é a paixão de todo mundo que surfa. Surfou, ama o mar e ama Rio. O Rio de Janeiro, né? E aí Medina é surfista, logo Medina gosta do Rio. Show? Eu cheguei a uma conclusão. Só que essa conclusão, ela tá inválida porque uma das premissas está inválida. Aí eu te pergunto, qual das premissas que está inválida? Essa premissa aqui está inválida? Não, essa premissa é válida, porque Medina é surfista, beleza? Medina é surfista, show. Agora, a premissa 1 é uma premissa falsa, porque eu não posso afirmar que todos os surfistas gostam do Rio de Janeiro, porque pode ter surfista que tem trauma com o Rio de Janeiro, porque o Rio é violento. Pode ter surfista que não gosta do Rio porque o Rio não tem a onda que ele gosta. Pode ter surfista que nem conhece Rio de Janeiro, que nunca veio aqui. Então é muito difícil você afirmar isso. A premissa geral, ela é inválida. Se eu tenho uma premissa inválida, eu acabo invalidando todo o raciocínio. E aí o raciocínio, a conclusão final, ela também fica inválida, beleza? E quando eu tenho uma das premissas inválidas, eu tenho o que a gente vai chamar de sofisma. Não é surfista não, tá? Sofisma. O que é sofisma? É quando o argumento ele é produzido com o objetivo de convencer a pessoa, embora simule a realidade, ele apresenta uma estrutura interna inconsistente. O que é uma estrutura interna inconsistente? Uma das premissas dele não vale, não tem lógica, é deliberadamente enganosa, só para te convencer por meio da mentira, entendeu? Então, o sofisma é quando tem um raciocínio lógico em que uma das premissas
não funciona, tá inválida, então todo raciocínio é mentiroso. E o quarto raciocínio último para a gente ir para nossas questões é o método dialético. A dialética é quando tem duas ideias que se opõem. Uma ideia é boa, outra ideia é ruim. Não boa e ruim no sentido, tipo, pode ser que elas sejam boas para as pessoas, mas para quem está escrevendo, uma ideia vai no sentido e outra vai no sentido oposto. E aí vamos lá entender aqui com exemplo. Ideia 1, o Rio tem praias lindas, é uma ideia muito boa. Ideia 2, o Rio tem muita violência, ideia ruim. Então tem uma ideia que é boa, que a gente chama de tese. Eu tenho uma ideia no sentido oposto, uma ideia contrária à ideia 1, que eu chamo de antitese, ou então antítese, ok? Antitese. E aí, essas duas ideias, elas vão gerar uma síntese, entendeu? O que é a síntese? Sim significa mistura, tipo sincronia, mistura. Então, mistura as teses. E aí eu posso misturar a tese reafirmando uma delas. Por exemplo, o Rio tem praias lindas, mas o Rio tem muita violência, então qual que é a conclusão? Eu posso então dizer, cara, então esquece o Rio. Quando eu falo esquece o Rio, eu estou reafirmando uma das premissas. Reafirmando, por exemplo, a ideia 2. Então, aqui eu estou reafirmando. E se eu concluo o meu raciocínio reafirmando uma das premissas, a gente chama de síntese reafirmadora. E a ideia 1, ela cai por terra. Agora, eu posso conciliar as duas ideias e fazer uma síntese conciliadora. Se o Rio tem praias muito lindas, então venha para o Rio. Estou dizendo, cara, vem. Só que calma, venha com cautela, venha, sei lá, compre um carro blindado, ou então vê onde você vai morar, porque existem lugares menos perigosos, ou então, sei lá, não evita de andar muito tarde, evita de surfar de madrugada, não sei se tem alguém que surfa de madrugada. Ou seja, você vem para o Rio, mas vem com cautela. Você percebeu então que eu misturei as premissas? Eu misturei a premissa boa, a ideia boa, com a ideia ruim, tá vendo aqui? Ó? Eu misturei as duas. Nessa mistura a gente tem a síntese conciliadora. Beleza? Caraca, muito lindo! Aposto que você nunca teve uma aula assim de raciocínio lógico argumentativo da UERJ. Eu tô muito feliz de ter te ensinado isso. E agora, bora fazer as questões. Bora, partiu! Partiu, questões!